Obrigada a todos pela presença. É com muita sensibilidade e carinho que eu preparei este seminário, um tema tão sensível, um tema difícil, que atravessa todas as nossas vidas. Qual é o cronograma desse seminário de hoje? Nós vamos falar sobre a imortalidade da alma, do espírito, lutos e suas fases, o que é prova, expiação e missão, o fluido vital, morte prematura e morte antecipada, desencarnação coletiva, fluido cósmico universal, a prece e os bons pensamentos, reencontro com o nosso ente querido, cartas consoladoras e sugestões para atravessarmos o luto. Primeira observação, eu vou ao final entregar uma folhinha. E aqui nessa folha tem meu nome e tem meu celular, meu WhatsApp. Alguns já têm porque fizeram as inscrições, enviaram, enfim, mas eu vou deixar também à disposição. Ao final, eu vou disponibilizar para quem tiver interesse, então não precisem, às vezes, ficar pensando em copiar, eu pedi para trazer uma caneta, se alguém quiser um papel sulfite, nós temos aqui também disponível, algumas canetas, se alguém quiser fazer alguma anotação, fique à vontade, é só levantar a mão que eu... Então, isso aqui é um... Quem precisar deste material, eu vou enviar em formato PDF, certo? Ele está em PowerPoint, mas eu envio no formato PDF. Então, às vezes, vocês querem alguma informação, alguma questão que eu trago, livros ao final, e aí você fala, nossa, tem tanta coisa, o que a Camila falou? Então, eu vou disponibilizar o material, só me chamar no WhatsApp, me dá um oi. Se alguém tiver dúvida, tiver mais alguma questão, quiser conversar alguma coisa, eu sou super à disposição, adoro. Às vezes demora um pouquinho responder, mas eu gosto muito, quem me conhece sabe. Eu não mando um áudio, mando um podcast. Então, se precisar de mim, eu estou à disposição e vou encaminhar também os slides dessa palestra de hoje, certo? Então, o que nós trazemos para esse seminário de hoje? Uma questão muito relevante. Nós não falamos sobre a morte. Nós fugimos desse tema. A gente pensa, ai, que tema macabro, ai, para que falar isso? Ai, muda de assunto. Eu tive uma experiência na minha vida bem interessante. O meu pai faleceu há uns 12 anos, desencarnou faz uns 12 anos, e bem antes dele desencarnar, ele e minha mãe fizeram uma viagem longa. E eu era solteira, meu irmão era solteiro, morava junto com ele. E aí, nas vésperas da viagem, meu pai chegou com várias folhas, assim, e na época tinha, algum faz tempo, assinatura da revista Veja, várias assinaturas de revistas, jornais. Eu sei que tinha umas 4 laudas, umas 4 folhas, com todas as informações possíveis e inimagináveis. E eu falei, pai, o que é isso? Eu falei, Camila, se acontecer alguma coisa comigo com a sua mãe, você e teu irmão não vão ficar perdidos. Vocês têm... de repente, imagina, só quem sabe, né, a burocracia, o pós, né, desencarne, o quanto é difícil. Se as coisas estão tudo certinho, já é difícil. Quando tem essa questão ainda que é meio bagunçada, meu Deus, você está atravessando um momento difícil e ainda tem que lidar com essas questões. E aí, aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei em choque. Eu falei, pra quê? Ele falou, Camila, vamos ser racional. A gente precisa falar sobre isso. Eu falei, nossa. E hoje eu uso essa questão em casa. Esses dias meu marido foi fazer uma cirurgia simples, uma hérnia umbilical, e aí a gente jantando e conversando sobre isso. Olha, se por acaso acontecer alguma questão, faz isso, faz aquilo. Minha filha, mãe, pai, para de falar desse assunto. Eu falei, a gente precisa falar. Porque a gente não conversa sobre isso. A gente vive no automático, no automatismo, como se a nossa vida fosse infinita. E como se a gente fosse desencarnar, todo mundo vai desencarnar velhinho. Tem uma história que narra. Tinha uma moça com um bebê no colo, amamentando esse bebê. E ela amamentando aquele bebê, eis que o bebê para de mamar. A hora que ela olha, o seu bebê está sem vida, no seu colo. Larga o seu peito, para de amamentar. E ela vê aquele bebê sem vida. E ela entra no desespero sem tamanho, começa a gritar na rua, o que aconteceu com o meu bebê? O que aconteceu com o meu bebê? E naquele desespero, ela vai em todas as casas e as pessoas falam, mas o que a gente pode fazer? E aí, desesperada, naquela vila, e aí, andando por todas as ruas e batendo nas portas, e ninguém ajuda. Eis que ela avista no monte Buda, meditando embaixo de uma árvore.
Aí ela chega desesperada para Buda e fala: Buda, você precisa trazer meu filho de volta à vida. Desesperada. Aí ele fala assim: eu tenho uma maneira de trazer seu filho de volta. Você terá que bater em todas as casas da vila em busca de um grão de mostarda. Mas não é qualquer grão de mostarda, é o grão de mostarda encantado. Certo? Certo. Mas como que é? Olha, só terá esse grão de mostarda encantado quando você bater em alguma porta e a morte não tenha adentrado nessa casa. Beleza, ela partiu para baixo com aquele filho no colo sem vida e foi. Bateu numa porta. Você tem um grão de mostarda? Eu tenho. E ele é encantado? Por quê? Alguma vez a morte já entrou nessa casa? Se tiver alguma experiência com morte? Nós já tivemos. Aí foi embora. Bateu em outra porta. Oi, você tem um grão de mostarda na sua casa? Eu tenho. Mas a morte já bateu na sua casa? Já. Então ela foi embora. E ela foi. Em várias casas. Ela não achou o grão de mostarda encantado. Porque ela percebeu que em todos os lares a morte já havia chegado. Então não há uma casa, não há um lar, não há uma família que não tenha atravessado o luto ou que vá atravessar esse luto. E aí ela fala: realmente meu filho está sem vida, enterra o filho e volta ao monte e busca Buda de novo. E aí ele falou: cadê seu filho? Eu entendi a sua mensagem. Eu vi que a morte, ela vai atravessar vários lares e várias famílias. Mas por que você voltou a me procurar? Porque eu estou aqui agora para ajudar pessoas que não conseguem atravessar esse momento. É isso que eu quero agora. Eu quero buscar um sentido para essa dor que eu estou passando. Então não há um lar, uma família, uma pessoa que não esteja atravessando esse momento de luto. A vida após a morte e a imortalidade da alma e do espírito. Então, todas as religiões, inúmeras filosofias, tudo que traz o transcendente, traz o quê? A imortalidade da alma e do espírito. A imortalidade da alma e do espírito não é uma característica do espiritismo, um princípio espírita. Se você é católico, se é evangélico, se é protestante, se é budista, se você segue as religiões egípcias, chineses, enfim, independente da época, da filosofia e da religião, se você traz algo transcendente, se você não está arraigado dentro do materialismo, que é do berço ao túmulo, muitos são materialistas. Não existe nada após a morte. Eu saí do meu berço, eu vou para o túmulo. Do pó eu vim, do pó eu voltarei. Pronto. Muitas pessoas têm essa crença de que nada existe após a morte. Todas as religiões que trazem algo transcendente trazem a vida após a morte e a mortalidade da alma e espírito. Por que eu trago alma e espírito? Kardec tentou trazer qual conceito? De que a alma é quando estamos encarnados. Então, hoje nós temos uma alma. Quando estamos desencarnados, somos um espírito. Mas a gente acaba usando, enfim, não colou muito essa conceituação de Kardec. Mas todas as religiões trazem o conceito de mortalidade da alma. A diferença para o espiritismo, é que a gente tem a pluralidade de existências. Religiões aqui que a gente tem uma visão bem mínima do que é as outras religiões do mundo, que não há a pluralidade de existência, não há a reencarnação, certo? Então, se a gente pegar o Antigo Testamento, como é chamado o Antigo Testamento para os hebreus e judeus? Tanar. Muitos falam, o Antigo Testamento é a Torá. Não é a Torá. O Antigo Testamento é a Tanar. Então, os hebreus e judeus trazem o Antigo Testamento. O que é a Torá hebraica? Se você tem uma Bíblia na sua casa, você tem uma Torá. Então, os hebreus e judeus seguem a Torá. O que é a Torá? Não é um livro à parte que você desconheça. Você conhece a Torá. A Torá é o Pentateuco. É os 5 livros de Moisés, que é o Gênesis, é os 5 primeiros livros da sua Bíblia. Iniciou a sua Bíblia, você tem esses livros. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, esse é o Antigo Testamento. Esse é a Tanar. Aqueles 5 primeiros ali, as leis de Moisés, são o Pentateuco. Então,
No Antigo Testamento, e principalmente nos 5 livros de Moisés, o que a gente tem de detalhes de mundo espiritual? O que faz no mundo espiritual? Como é o mundo espiritual? Como eles vivem? Eles trabalham? Eles comem? O que eles fazem? Não existe nada. Pouquíssimos detalhes sobre o mundo espiritual diretamente a gente encontra onde? No Antigo Testamento e na Tanar. E na Torá. Então a gente está tendo uma evolução, né? E aí você fala, Camila, mas os judeus e os hebreus, de onde saem esses conhecimentos? E os rabinos? Então, grande parte das religiões funcionam de que forma? Uma parte é entregue para a população em geral e outra parte é entregue para aqueles que a gente chama de iniciados. A doutrina espírita não é assim. A doutrina espírita é uma coisa maravilhosa, chama autodidatismo. Ninguém é proibido de estar no lugar que eu estou agora, ninguém precisa fazer um curso de teologia, ninguém precisa fazer nada, basta uma boa vontade e ser exibido igual eu. Então, se a pessoa estudou e está predisposta a falar assim, olha, eu gostaria de passar esse conhecimento, eu estou aqui. Não há impedimento. Não há uma hierarquia, não há sacerdotes, não há rituais. Então, a doutrina espírita, ela é entregue para quem quiser. Só que a gente não se aprofunda nela. Então, quando a gente pega o Antigo Testamento, a gente fala, mas e onde está o mundo espiritual? A dimensão espiritual e mística do judaísmo é a Cabala judaica. E aí nós temos os livros principais como Zorra, Portal das Reencarnações. Se você mergulhar na Cabala judaica, você vai falar, já vi isso antes. Você está adentrando aonde? Nos conceitos espíritos. Lei de ação e reação, reencarnação, lei de causa e efeito, transmigração planetária. A Cabala judaica, ela traz todos esses conceitos. Então vou largar de ser espírita e vou estudar. Calma, nós temos um a mais, um plus. Você vai pisar em terras já pisadas. O espiritismo, ele tem ciência, que a Cabala judaica já não tem. Então nós estamos numa evolução. E aí o Novo Testamento? Agora o Novo Testamento inicia com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e João, e nós temos quem no Novo Testamento? Que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias prometido, só leem a Tanar. Nós, cristãos, lemos o Antigo e o Velho Testamento, o Novo e o Antigo e o Novo. E aí nós temos Jesus. Jesus vem trazer uma outra dimensão. Ele vem trazer o reino de Deus. Ele traz Deus como nosso Pai. Ele traz mais detalhes. E qual é importante? Nós tivemos muitos que vieram à Terra com a missão de trazer a mensagem de Deus, certo? Dentre eles, qual é para nós o nosso modelo e guia, para nós espíritas? Jesus. E dentre todos que vieram para trazer a mensagem de Deus, Buda, Krishna, Hermes Trismegisto, Sócrates, Platão e tantos outros, nenhum deles trouxe o que Jesus, até hoje, trouxe o que Jesus nos trouxe. Ele veio atestar que a morte não existe. Jesus, ele ressuscitou. Essa é a maior comprovação, se você tem dúvida, de que a alma e a morte não existe. Que esse nosso corpo é temporário, mas o nosso reino, a nossa vida realmente é onde? No mundo espiritual. Então Jesus veio trazer detalhes, corroborar esses fatos. Então nós temos a primeira revelação Moisés, a segunda revelação Jesus, e a terceira revelação trazida no Evangelho de João, que terá, após o que eu vim aqui, Jesus veio por parábolas, mas ele falou, eu não consegui trazer tudo. Vocês não estão preparados para absorver tudo. Então virá o Consolador prometido. Que quando a gente faz o estudo do EJA, a gente estuda com profundidade isso, que é a doutrina espírita. O que é a doutrina espírita? A doutrina foi revelada pelos espíritos, mas quem codificou? Allan Kardec. Allan Kardec não era médium, ele conheceu a doutrina com 50 anos, e ele perguntava para os espíritos, havia respostas, não só ele, como a universalidade dos ensinos dos espíritos, e ele fez o quê? Essa codificação. Então, ele é um codificador. Mas aí você fala, nossa, é muita pretensão. Você fala, nossa, doutrina espírita é o Consolador prometido.
Que petulância nossa, né? Mas não é a doutrina espírita, é os princípios que a doutrina espírita nos traz. Quais são os princípios? A existência de Deus, Criador, somos monoteístas. Jesus, quem Jesus é para nós? Governador do nosso orbe terrestre há 4,5 bilhões de anos. Jesus não é um homem que veio à Terra por 33 anos. Ele é muito além disso, para nós espíritas. Ele é o governador do nosso orbe terrestre há 4,5 bilhões de anos. Ele nos rege, nos guarda e nos governa. Antes de vir à Terra, e ainda perdura a sua proteção a nós. O seu governo, nós somos governados por ele. E ele é nosso modelo e guia. Isso corrobora que nós somos espíritas cristãos. Mas vocês são os cristãos? Sim. A imortalidade da alma do espírito é um princípio do espiritismo. A evolução espiritual, porque qual é a nossa meta? A nossa meta é atingir a perfeição. Por isso que você acha que uma existência só a gente vai atingir a perfeição? Olha as pessoas que tiveram próximo a você desencarnar, você fala, meu Deus. E às vezes o que me questionava, eu falava, gente, eu não vou dar conta. Porque eu nunca fui de berço espírita, eu era de berço católico. E aí muitas respostas não tinham, muitas perguntas não tinham resposta dentro da minha religião. E uma delas era essa, gente, eu não tô pronta para ir pro céu. Para onde que eu vou? Sabe, tem gente que se olha muito mais além de mim. E aí, será que como que faz essa divisão? Como que faz essa questão? Muitas religiões têm a crença também, que o cristianismo tem algumas divisões, de que as pessoas vão ter um sono eterno e que elas vão se levantar desse sono no dia do juízo final. Então, há algumas crenças nesse sentido também, dentro do próprio cristianismo. E aí, a pluralidade das existências, que é o quê? Que a gente tem a reencarnação, ou seja, a gente tem inúmeras existências para encontrar essa perfeição. A pluralidade dos mundos habitados não é só a Terra que é habitado. Estamos num mundo de provas e expiações, tem mundos primitivos, tem mundos de regeneração, tem mundos celestes e divinos, nós temos diversos, para todos os gostos. Nós temos uma fé raciocinada, nós temos a ciência, a filosofia e a religião. A lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, e a comunicabilidade dos espíritos. Esses são os princípios do espiritismo. Se o espiritismo um dia sumir, todos os livros forem queimados, se eu proibirem abrir o centro espírita, você acha que o espiritismo vai sumir? Ele vai surgir em outro lugar, com outro nome, porque ele não é uma doutrina dos espíritas, ele é uma doutrina dos espíritos. Então, o Consolador Prometido não é o espiritismo, é o quê? Os seus princípios, que podem vir em outro lugar, com outro nome. Esse é o Consolador. Através dele que você encaixa tudo e você fala, agora eu consigo achar um consolo e um alento. As coisas fazem sentido. E aí nós temos as obras básicas, Livro dos Espíritos, dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Gênesis, obras póstumas e o que é Espiritismo, que são as obras iniciais. Então Kardec nos trouxe a síntese, né, do mundo espiritual, mas não trouxe muitos detalhes. Quem trouxe análise detalhada? Nós temos um presente, nós moramos no país que tem a maioria, a grande parte de quê? Das obras espíritas. Grandes médiums estiveram aqui, estão aqui e psicografaram inúmeras obras. E aí no Brasil nós temos muitas obras. Uma das obras importantes que traz o mundo espiritual é a série André Luiz. O quão é importante a gente mergulhar nessas obras espíritas. Se você tem uma dúvida, se você não sabe, se tal coisa não faz sentido, se você está cheio de questionamentos, você vai encontrar resposta, eu tenho certeza, nessas 13 obras. Primeiro detalhe, ela tem uma sequência. As pessoas leem aleatoriamente, compram na livraria. Não, se você colocar lá, sequência das obras de André Luiz, no Google, Kit André Luiz, Kit do Mundo Espiritual, ela inicia pelo Nosso Lar, os Mensageiros, Missionários da Luz. Aqui é o que eles bebem, o que eles comem, eles trabalham, como que apaga esse trabalho. Todos os detalhes a gente vai encontrar onde? Nas obras de André Luiz. Então, uma sugestão é, mergulhem nessas obras. Mergulhem, porque o seminário, ele é para você abrir essa porta. Camila, eu não gosto de ler. Não adianta. Então, você vai ouvir o audiolivro.
tem no Spotify, tem no YouTube, audiolivro Nosso Lar, aí você escuta. Terminei, audiolivros mensageiros, tem audiolivro, vai trabalhar no caminho de trabalho, fica ouvindo, entende direito, ouve de novo, pronto. Hoje a gente tem um monte de facilidade, só que a gente usa para outras coisas, perde tempo pra caramba, vendo bobageira, mas não vê nada edificante durante o dia. Não que a gente não gosta de dar uma risada e ver uma bobageira, mas a gente pode utilizar, né, a internet e esse recurso. E você? Responda para você mesmo, não para mim. Você realmente acredita na imortalidade do espírito, da alma? Você acredita que a vida continua após a morte? Ou você está indo no embalo? Você foi criado dentro de uma casa espírita, você foi católico, e aí também tem a crença na imortalidade, e aí você vai. Eu acho que eu creio porque eu tenho medo, na verdade, Camila. Porque eu tenho que crer em alguma coisa. Eu creio porque eu tenho medo. Não sei como que é do outro lado, então eu preciso acreditar em alguma coisa. Mas é uma crença verdadeira? Porque a gente só é colocado à prova quando algo acontece. A gente só é colocado, principalmente nesses momentos de luto. E aí, será que a gente crê realmente? Então, nessas adversidades e nessas dores que a gente tem na nossa vida, que a gente fala, oxe, acho que não era bem assim, não. Eu acho que eu construí toda essa base minha religiosa sobre a areia e não foi sobre a rocha. Então, será que realmente a gente tem essa crença? Eu não sei para vocês. Para mim, é assim, tem pessoas que têm uma fé inabalável. É invejável a fé que a pessoa tem. Não espírita, independente de qualquer religião. Para mim, eu preciso raciocinar. Eu preciso racionalizar. Eu preciso questionar. Eu sou assim, Camila. As coisas para mim precisam fazer um sentido. Por exemplo, vou buscar uma nutricionista. Ela vai me passar uma dieta. Se você vê sentido naquele cardápio, não vou comer esse lanche da manhã não, tô sem fome, pula. O lanche da tarde. Se ela te explica, você não pode pular nenhuma refeição, porque o aporte de proteína, de carboidrato, de gordura, tá todo aqui no dia. Pronto, fez sentido para mim. Então, mesmo sem fome ou não com fome, eu vou comer. Já fez sentido para mim. Então, para nós, ou para você também, precisa fazer sentido. E é por isso que a gente está aqui hoje. Para ver sentido. Qual o sentido? Né? O que o Espiritismo traz como um alento? O que o Espiritismo traz como um consolo? Ser espírita não me isenta de sentir as dores humanas, ser espírita me retira do desespero. É uma afronta, é uma crueldade se uma pessoa que você conhece, que é espírita, que frequenta uma casa espírita, que trabalha numa casa espírita, passa por um momento de luto e você chega uma pessoa e fala, eu não acredito que você está chorando ainda, mas você é espírita, você sabe que a alma é imortal. Pelo amor de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tem muitos espíritos que têm culpa do choro, culpa de chorar, culpa de sentir a dores, que falam, não, eu tenho que me mostrar forte. Isso é uma crueldade. Espírita chora, espírita sente, espírita atravessa o luto, espírita tem as dores, mas ele tem que se manter fora do seu desespero. E a gente vai ver em uma das fases do luto que há um momento de raiva também, raiva até contra Deus, raiva porque o filho da vizinha péssimo e o meu filho era... Por que levou o meu filho? É normal. O que eu quero que vocês entendam aqui hoje, que essas fases do luto são fases naturais e normais. O que a gente não pode fazer que vai causar adoecimento é a gente não negar o luto e a gente adiar o luto. O que a gente também, que traz muito para nós é a pessoa, o Roxandro Klinger lá, que ele é espírita e é psicólogo, contando que chegou uma senhora no consultório dele. Daí ele perguntou, mas o que te trouxe aqui? Que eu estou chorando muito. Meus filhos me trouxeram e marcaram aqui essa consulta. Mas o que te aconteceu? Há 15 dias atrás, eu perdi o meu filho de acidente. Ele, 15 dias? Chama os seus filhos aqui. Quem precisa de terapia é vocês. 15 dias. O que está acontecendo com a gente hoje? Nós somos imediatista. A gente não gosta de sentir dor. Nós somos a nação dopamina, prazer, tudo é rápido.
Aí você está acompanhando o pistache, daqui a pouco vem Morango do Amor. Você está aqui indo no pistache. Você não sabe o que está acontecendo. Tudo é muito rápido, você não dá conta, é ligeiro. Tudo é prazer, o tempo todo. As redes sociais nos trazem isso. E a gente não permite isso. E a gente não quer sofrer. Eu não quero ficar em contato com isso. Eu preciso procurar um psiquiatra tomar um remédio urgente. Não! Você está triste. Você não está deprimido. Tristeza pode se tornar uma tristeza profunda e trazer uma depressão. Mas a tristeza do luto, não necessariamente você precisa imediatamente buscar uma ajuda psicológica. E imediatamente você não precisa tomar um antidepressivo. Porque muitas das vezes fala, poxa, estou tomando um antidepressivo e estou triste. Claro! Às vezes a pessoa tem uma predisposição, tem gente que já tem uma predisposição, né? A questão dos neurotransmissores, aí é outro esquema. Mas nada impede de você buscar ajuda com a terapia. Eu acho que as coisas têm que ser multidisciplinar. Quem me conhece, convive comigo, sabe muito bem disso. A gente tem que buscar todos os recursos. Mas, às vezes, a família ou as pessoas próximas ficam desesperados. Não sei procurar um psiquiatra. Não sei procurar uma terapia. Calma. A gente está coach da prateleira. Compre esse curso e passe o seu luto em 8 dias. É assim. E não é. O luto, ele é um processo. Ele é uma elaboração. Uma palavra que o luto nos traz? A reorganização. Esse tempo de reorganizar a rotina, reorganizar a vida, reorganizar tudo sem aquela pessoa. Isso demanda um tempo. E o que é muito difícil são casais. Casais que de repente perdem um filho, certo? E aí um tem uma forma de viver aquele luto e o outro tem uma forma. Muitos casais se separam. Aí eu vejo sentido em buscar uma terapia para achar o denominador comum. Porque às vezes a mulher gosta de falar o tempo inteiro, gosta de chorar, gosta de espalhar foto pela casa inteira e o homem não quer ver foto. Ele não quer falar sobre isso. Ele já quer voltar a trabalhar, mas você já vai voltar a trabalhar, é a forma dele. A mulher tem um sentido mais melancólico. O homem e a criança enlutada, ela tem uma maneira de expressar com raiva, fica estressado. Então, cada um tem uma forma. Então, por isso que é bom, assim, nesse sentido, principalmente casais, quando tem essa perda, buscarem ajuda para achar um denominador, porque uns vão agir de uma forma, outros vão agir de outra. É um processo. E o que é o luto? É o profundo sentimento de tristeza. Ele é um sentimento. Quando você perde alguém ou algo. Então, a gente traz o luto como só perda de ente querido. Mas o que a gente tem como luto? A perda de um ente querido, a relação amorosa, quantas relações, casamentos, namoros, noivados que se terminam. E aí isso também é um processo de luto. Relações de amizade, morte de pessoa viva. Isso aqui dá uma palestra. Pessoas que têm um pai com Alzheimer, uma mãe com Alzheimer, aquela pessoa não é mais a mesma pessoa. Ela não te conhece mais. E você está num luto de uma pessoa viva. Pessoas que têm uma doença degenerativa. E aí você está vendo o corpo dela. Muito difícil esse processo. E aí ela não é mais aquela pessoa. Ou talvez pessoas que você teve que se afastar da vida. Por alguma circunstância, o irmão, pai, mãe, enfim, alguém do seu convívio. E aí você está em processo de luto também. Há um processo de luto, não é normal, não é natural. Há um processo. A mudança de local, ou o filho que sai de casa. Você vai reorganizar a casa. Antes a casa estava cheia, agora você e seu esposo. Quando você tem uma crise financeira, uma perda de um emprego, um objeto, um animal, as pessoas falam, nossa, mas você está chorando por causa de um cachorrinho? Só um bicho. Gente, é um processo de luto. É uma perda, é um sentimento. A juventude, aí você tenta fazer alguma coisa, o cérebro vai, o corpo não está acompanhando, o joelho não é mais o mesmo, a lombar já não está dando. Então, isso é uma perda do quê? Da juventude. E é difícil. A perda da saúde, às vezes a gente tem alguma doença que a gente descobre, alguma questão física. E a parte física, às vezes as pessoas
perdem um membro do corpo. Então, nós temos vários tipos de luto. E eu queria que vocês fizessem essa reflexão. Se vocês quiserem anotar no bloco de nota, enfim, eu queria que vocês trouxessem para a quinta-feira essa reflexão. Quantos lutos você já vivenciou? De todos esses? Perdas, às vezes um namorinho que você falava, nossa, eu tinha 14 anos, namorava um vizinho, terminou comigo, mal sofri, mal quase morri. Eu perdi um animalzinho, eu tenho vários que eu penso na minha cabeça aqui já, de lutos. Quantos lutos já vivenciamos? Noivados, relações amorosas, alguém que você não conversa mais? Quantos? E como que você reagiu a esses lutos? Mas, dentre todos os lutos, a perda de um ente querido. Nenhum sofrimento nos trazem os espíritos. Eles conhecem o mundo espiritual e nos trazem. Nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. É isso que quem nos traz? Os espíritos. Eles conhecem o mundo espiritual e eles nos trazem isso. Não há pior luto do que a perda de um ente querido. É como se despedaçar a própria alma e a gente prosseguir vivendo. Nós não superamos o luto. Tem um muro na minha frente, um obstáculo. Vou superar um obstáculo. Você pula o obstáculo e o obstáculo fica para trás, não é? E você segue. O luto não faz isso. Você vai continuar vivendo apesar do luto. Você atravessa esse momento, esse luto, esse período, mas você prossegue apesar desse luto. E o que acontece quando a gente se machuca? Demora para cicatrizar, faz uma ferida, o tempo vai cicatrizar, mas toda hora que você olhar ali no seu braço, na sua perna, você vai ver uma cicatriz, uma marca. O mundo material nos suga. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. A gente paga o boleto, a gente vê as crianças da escola, a gente está preocupado em pagar a conta, que o apartamento, quando a gente vê. Gente, agosto voou, não sei pra vocês, mas, gente, voou. Então, a gente fica sugado pelo mundo material e a gente se esquece do mundo espiritual. Só que a gente tá aqui hoje pra quê? Pra gente aprender e recordar, porque todo mundo já sabe, que a gente é habitante temporário. A vida, ela é finita para todos, não é? E a gente tem que pensar que a gente vai morrer todo mundo idoso. A gente vai ter mortes prematuras. Vivemos num mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece, onde a dor prevalece. Não é o gostosinho, não é só o prazeroso. Eu falo que a felicidade para nós no mundo, hoje, é o intervalo entre dois problemas. Já percebeu? Tá tudo lindo, daqui a pouco falo, nossa, que delícia, daqui a pouco vem um. É o intervalo entre dois problemas. É aqui, nós estamos no mundo de provas e expiações. E a felicidade completa é deste mundo? O que você quer para sua filha, Camila? Quero que ela seja feliz. Não vai. Não vai ser. Na medida ali das questões que a gente tem, mas nós estamos num mundo de provas e expiações. Importante trazer as fases do luto. Cada fase, isso é importante frisar, gente, é natural, é saudável. Quem está vivenciando o luto, quem está presenciando, está perto de alguém com luto. Então, você tem que entender que é uma fase natural. Não há uma ordem, não há uma sequência. Primeiro você passa igual videogame. Não é fase igual videogame. Você vai viver todas essas fases, talvez, num dia. Todos esses sentimentos você vai sentir num dia. E tá tudo bem. Se você tiver com uma pessoa do seu lado enlutada, tá tudo bem ela sentir aquilo. Deixa ela falar. A gente tem quantas coisas eu já falei, quantas coisas eu já ouvi. E não é por mal que a gente fala. Fulano descansou, né? Quem disse que ele tá cansado? Ué, chamar o espírito e falar, tá cansado? Não, queria mais. Queria ficar aí.
Ah, não, fulano, descansou, estava sofrendo. Não, eu queria ele sofrendo aqui. Então, não, a gente não pode ser um amigo palestrinha que fica lá, chega no enterro, no velório, ou pós ali, e fica, fulano, você sabe que a morte não existe, né? Você sabe que a morte, que o nosso espírito é imortal, né? Você sabe que... E às vezes pergunta, o marido, assim, a esposa, o filho, não foi aquela benção. Aí fala, como será que tá meu marido? Ixi! Gente, vocês não vão falar isso. Então, assim, tem que ter, não sejamos cruéis. Se a pessoa vier perguntar alguma coisa, fala 20 segundos. Fulano, ó, eu tenho um livro aqui maravilhoso, se você tiver vontade de ler um dia. Daí chega a semana que vem. Fulano, você leu o livro? Não leu o livro, né? Tá vendo? Não leu o livro. Gente, não sejamos cruéis. Tem 3 palavrinhas para você usar. Eu estou aqui. Abraça a pessoa e não fala nada. Pós o luto, fulana, tô deixando um bolo de laranja aqui na sua portaria. Fulano, tô deixando uma canjinha aqui para você comer. Tô indo aí passear com o seu cachorro. É isso que o enlutado precisa. Ele não precisa de palestra. Ele nem quer ouvir nada. Calma, vai ter um momento. Calma. O primeiro ano é o mais difícil, mas eu não estou dizendo que o luto vai durar um ano. Porque uma época trouxeram que o período de luto são 6 meses. Certo? Isso já caiu por terra, isso não existe. Eu falo que o primeiro ano, quem já vivenciou isso também vai corroborar com isso, as datas detonam a gente. Sabe? Primeiro dia dos pais, primeiro dia das mães, aniversário da pessoa, Natal, aniversário do filho. É terrível. Então, assim, aquelas recordações que você tem é muito difícil. E às vezes é uma data também aleatória. Ah, e toda eleição eu passava a buscar minha mãe, a gente comia, tomava caldo de cana e pastel lá no centro, era uma rotina nossa. De repente você descambela chorar no dia da eleição. A pessoa fala, ué, mas é porque aquilo faz parte do processo. Aquela data foi importante para você. Então, como a gente lida com o luto? Não há como comparar. Nossa, o fulano perdeu a mãe, olha como que ela tá bem. E a gente tem uma ambiguidade. Se a pessoa chora demais, tá chorando muito. Se a pessoa não chora e já tá tocando a vida, tá vendo? Não sentiu nada. Ó, tá nem ligando ela, já tá. Olha aqui. Gente, é um horror. Os julgamentos. Então, o modo como a gente sente, a idade que a gente tem e a idade de quem desencarnou, tem que ver todos esses fatores. O quanto a gente está preparado ou não, como que a pessoa, que às vezes a pessoa descobre uma doença e todo um processo, é diferente. É trazido como luto antecipatório, né? Que às vezes a pessoa descobre uma doença terminal e você já vai vivenciando aquilo, ou de repente ela morre de acidente. Você acha que é a mesma coisa? Não é. O meu pai aconteceu isso, ele teve um AVC, e, nossa, eu fiquei bem assim, quando ele nunca tinha ido para o hospital, teve um AVC, foi para o hospital, ficou todo paralisado, enfim, tal. Não faleceu, mas o médico falou, ó, o prazo de 5 anos é bem difícil, então assim, tem que tomar muito cuidado, blá, blá, blá. Só que assim, na nossa cabeça, minha, da minha mãe e do meu irmão, a gente já tava, porque a gente já tinha passado por isso. Se ele tivesse falecido do primeiro AVC, ia ser diferente. Aí passaram-se 4, 5 anos ali, e ele acabou tendo um outro AVC, mas a gente já foi completamente diferente. Porque a gente teve um preparo. Então, assim, não dá para... Como a pessoa teve esse desencarne? Faz toda a diferença. As nossas forças interiores, como é o apoio externo, a nossa história ao lado da pessoa, a nossa história individual de amor e perda. Eu fui abandonado pelo meu pai, eu fui abandonado pela minha mãe. A pessoa tem uma questão de abandono tão forte dentro dela que ela encara a morte de outra forma. Então, assim, não dá para a gente julgar. Qual a primeira fase? Primeira não, uma das, né? Negação e isolamento. Talvez você passe as mesmas fases num dia só. Todas as fases num dia só. É considerado um choque. É uma reação de defesa. Ele pode ocorrer antes até da notícia. Ao saber que um ente querido com uma doença terminal, por exemplo. Então você fala, não, é mentira, não é verdade. Não faleceu. Você acorda no dia seguinte e fala, não. O que é muito grave também, na época da pandemia. Muitas pessoas não enterraram seus entes queridos. Muitas pessoas não viram o simbólico que tem, né, essa questão do velório, do enterro, enfim. Então, muitas pessoas piraram. Ah, não é possível. Será que estava mesmo? Será que ele morreu mesmo? Será que era o corpo dele mesmo? Isso pirou um monte de gente. Então, assim, a pessoa entrou viva, saiu do hospital. E aí, uma coisa que depois a gente vai comentar bastante, é a questão da culpa.
Quanto carregamos a culpa? Tá vendo? Se a gente tivesse no hospital e tivesse ficado em casa, teria morrido. Ah, minha mãe estava reclamando de uma dor na barriga, a gente fala, ah, não era nada não. Quando vai ver, ela estava com problema no intestino, uma doença terminal, tá vendo? Eu não vi. Gente, não existe a hipótese de você falar, ah, eu tô com uma dor na perna agora. Já falar, ah, câncer. Ixi, ninguém pensa isso. Então a gente fica, por quê? Por que eu fiz isso? Por que eu entreguei a chave? Por que eu descobri a piscina? Por que eu não deixei? Por que eu permiti a pessoa fazer aquela viagem? Por que eu deixei o fulano para o hospital? Por que ele fez aquela cirurgia? Por quê? Por quê? Por quê? Não existe o acaso. É isso que eu quero que vocês saiam daqui entendendo isso. A raiva normal, principalmente crianças e homens, é um estado de mágoa intensa, da revolta, inconformismo, ressentimento, é delicado, e quem está perto tem que agir com cautela. É normal, porque a gente sempre pensa na pessoa enlutada triste, pessoa enlutada chorosa, e às vezes ela vai falar um monte de coisa, você fala, nossa, nem parece a pessoa, nossa, ela tá irreconhecível, tudo bem, deixa ela falar, nem fica querendo discutir, deixa falar. É possível que sinta inveja de quem está sadio, ou nutre um sentimento de injustiça. Nossa, o filho da vizinha lá, ó, aquele lá tá aí, agora meu filho foi embora. E às vezes tem que cuidar, porque pode tornar uma raiva patológica. Então, todas essas fases, se você permanece muito tempo, aí é perigoso. Mas, igual eu falei, não é um enlutado que tem que procurar logo uma terapia, não é um enlutado que precisa tomar um medicamento, não. Ela precisa viver esse luto. E uma questão muito importante é crianças. Às vezes as crianças elaboram as coisas muito mais fácil que nós. Quem complica é a gente. Então, não vou levar no velório. Leva, ela vai saber. Quando é o vovô foi viajar. Poxa, sacanagem, não me deu tchau e nunca mais vai voltar? A gente usa o simbolismo da estrelinha, dependendo da idade. E é lindo, é poético. Só que chega uma certa idade que não, ele faleceu. Ele desencarnou. Eu não sei lidar com isso. Aí tudo bem, procura uma psicóloga. Um psicólogo. Porque você não está sabendo como passar essa mensagem. Mas as crianças é muito importante. E eles elaboram de uma forma muito mais fácil. A gente que fica, como que vai ser? Ou como que vai ser? Não, às vezes levar no velório sim, falar abertamente sim. Não precisa contar os detalhes, enfim. Mas as crianças precisam saber. Porque muitas delas lá na frente não tiveram esse luto processado e vai dar problema. Barganha e negociação. Negocia com Deus, principalmente se descobriu antes. Olha, se meu filho saiu do hospital, eu vou montar um orfanato. Né? Não, faz muita barganha. O estágio de barganha se caracteriza por uma negociação com a própria dor ou com algo maior, a crença. Ela pensa em fazer promessas para o universo, para Deus, outros símbolos de crença, como se tivesse uma esperança ainda profunda, que aquela dor pudesse ser revertida. Aí, a fase tristeza e dor, depressão, a mais típica, que é a fase mais associada a um sentimento de grande perda, é o sofrimento da dor psíquica que percebe a realidade nua e crua. Então, não tá dando mais para ficar raivoso, não tá dando mais para barganhar, não tá dando mais para negociar, então é verdade mesmo. Abriu o olho de manhã, já vem aquela pontada. Não tem, abriu o olho, já vem aquilo. Você fala, vou dormir mais porque eu não quero viver esse dia. Desânimo, desinteresse, apatia, tristeza, choro, pode conduzir à depressão. E pode imobilizar e fazer sentir o desamparo. E aí começa a sentir pena de si e ter autopiedade. E aí você tem raiva do mundo. O mundo tá continuando a existir. A vida tá funcionando para todo mundo e eu que sofrendo. E outra, uma fase que você entra de névoa cerebral. Você não raciocina, você não consegue fazer nada. Você não consegue pensar, suas ideias não concatenam. Imagina a pessoa, às vezes, voltar a trabalhar, né? Às vezes, o período de uma empresa é 3 dias, uma pessoa enlutada. Então, assim, você está totalmente fora da órbita, fora da casinha, e é normal essa névoa cerebral que você vive. E aí entra a fase de aceitar. Aceitar não é você achar legal, achar que foi bom, não é. Aceitar é um cair a ficha. Passa a aceitar que não dá para mudar. Ou seja, aconteceu isso mesmo, e a pessoa não vai mais voltar. Você entra num acordo com a realidade. E aí é uma diferença em admitir a impotência, ou seja, eu não posso fazer mais nada, e aceitar. Então, é um processo mais amplo de aceitação, leva um tempo e depende de cada
pessoa. Depende da pessoa, se é homem ou mulher, depende de tudo que aquela pessoa vivenciou, daquele estudo que eu trouxe antes. O modo desencarnar, o período, tudo. O início, então, de um processo de cura se dá após o reconhecimento e a aceitação da morte e a retomada do controle. Palavra-chave do luto, a reorganização. O enlutado é estar em luta. O que aquela pessoa representava? Às vezes é um marido que falece, a pessoa não sabe nem quando paga de conta de luz em casa. O marido faleceu, ela vai ter que fazer tudo. Então, assim, imagina a cabeça da pessoa, a reorganização da vida da pessoa, é muito. Às vezes a pessoa tem uma certa idade, mora sozinha, sabe, a solidão. Então, assim, é muito difícil. E aí, verdadeiro ou falso? Todas aquelas pessoas que passam por um momento de luta, todas aquelas pessoas que passam um momento de dor, vão aceitar, vão resignificar e vão crescer com isso? Todas? Não. Não. Não vão. Então, o que a gente precisa fazer? Algo aconteceu na nossa vida. A gente precisa fazer isso aqui, ó. Sair. Então, depende de quem? De nós. Não importa quando, mas precisa fazer esse primeiro passo. Precisa fazer esse caminhar. Talvez com alguém pegando a sua perna e falando, vamos. Então, não é todo mundo que vai conseguir retomar e se reorganizar. Qual o perigo que eu falei? O luto adiado ou negado. E às vezes o luto adiado é uma pessoa, tipo assim, ai, morreu, meus irmãos estão dando conta, ou é a minha esposa que está muito mal, eu preciso segurar aqui, tem que ser o esteio. E aí ele vai disfarçando, adiando. Talvez por nossa necessidade mesmo. Então as reações imediatas à morte não são vivenciadas ali naquela ocasião, são acionadas mais tarde por conta de outras situações. E aí vem uma carga emocional e desencadeia. Perigoso. E o luto negado. Não dá vazão ao processo, bloqueia, age como se nada tivesse acontecido, também. E aí vem em forma, às vezes, de doença. Aqui a gente chama de doenças psicossomáticas. Então, assim, é muito perigoso. Tem que vivenciar o luto, tem que chorar, tem que desabafar, tem que falar. Viver essas fases. E a gente pode viver essas fases, como eu falei, num dia só. Você acorda de manhã de uma forma, meio-dia você está de um outro, dormindo com outro sentimento, normal. A questão é, o que vem por trás desse luto também? Não é uma tristeza só, é uma tristeza profunda. E aí, o apego. A questão da imaturidade. Isso também, que é muito grave, a questão da culpa. E a raiva. Então, às vezes, se manter nesse processo é muito perigoso. Então, não é uma tristeza, ela é profunda. O apego. O que o pai e a mãe significava para você? Aquilo te trazia segurança? Era uma figura de segurança? Sem ele, o meu marido? Então, o que aquela pessoa te trazia? Ela tinha uma noção de segurança? Agora você vai ter que procurar segurança em você mesmo. Aí, nesses casos, eu acho bem interessante a psicoterapia. Porque a gente sai de um outro lugar que não é só o luto, mas o que aquela pessoa representava para mim, o que eu estou trazendo agora. Então, nessas questões eu acho muito interessante. Porque a imaturidade, ela não traz somente com a idade. Todas as pessoas que são mais velhas são muito sábias. Não. Maturidade não tem nada a ver com idade. Maturidade psicológica não tem nada a ver com maturidade espiritual. Então, qual a maturidade? Às vezes é uma criança que foi poupada, que não aconteceu nada. E aí todas as dores, a família foi poupando, alguma questão, não aconteceu nada. De repente, ela cresceu imatura, e aí os enfrentamentos ela não vai fazer com uma pessoa adulta, ela vai parecer uma criança. Então, quanto que nós carregamos, né, essas questões? E o que o luto ele deve nos trazer? Ele deve nos trazer um olhar de valor. Quais são as relações agora que você tem valor? Porque agora eu passei a sentir na pele que a vida é finita. As relações que você tem nesse mundo, no mundo material, elas têm um novo olhar. Não adianta falar que você olha para as pessoas que estão junto a você e você tem o mesmo olhar.
A mesma perspectiva. Coisas que você dava muito valor. Não, meu carro não pode comer biscoito. Não, minha casa não pode fazer isso. Não. De repente você chega e fala, para. Um treinamento muito bom para essas questões é o desapego. De tudo. Solta a rédea. Não só eu vou no mercado, porque só eu como aquele pão que é, só eu aquela margarina que é boa, aquela maionese, minha mulher vai no mercado e não sabe fazer nada. Eu tenho que ir no mercado. O quanto a gente é controlador, gente. A gente inclui também. Quanto? A gente quer controlar tudo. Como se a gente fosse infinito. Se a gente morrer amanhã, gente, todo mundo vai sobreviver, tá? Talvez até melhor. Vou falar, olha, vamos mudar aqui esse negócio, que foi legal pra caramba, que ela fazia. E a gente acha que é insubstituível, que nada as pessoas vão dar conta se não for eu que for fazer. Então, esse excesso de controle e esse excesso de segurar as rédeas. Então, a gente tem que todo dia fazer um treinamento. Deixa o carro ficar um pouco sujo. Aí depois eu limpo a casa. Não a lambança, gente. Eu falo assim, tudo tem que ter um limite. Né? Tudo tem um normal. O que passa é neurose. Né? Ah, não. E aí a gente arruma justificativa. Não sou moquirana, sou prevenido. O cara é mão de vaca, amanhã é mão de vaca. Mas não, eu sou prevenido. Todo mundo acha uma desculpinha para nosso defeito. Então a gente tem que ficar treinando esses desapegos com as nossas coisas materiais, com as nossas roupas, sapatos, as nossas coisas de casa, com o nosso carro, com a nossa família, nossa casa, marido, filho. Vou deixar na avó. Mãe, você tem que dar tal comida, tal não sei o que, tem que dar tal horário. Para. Então, treinar esse desapego é um grande exercício também. E agora, a questão 115 nos traz. Porque e aí? Deus criou pessoas más e pessoas ruins? Como que é isso? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. A cada um deu uma determinada missão. Não no sentido de missão, de prova, expiação e missão. Aqui no sentido de objetivo. Gente, se vocês fizerem banheiro, é a primeira porta, isso, lá do direito, aqui no corredor. Deus criou todos nós, todos os espíritos simples e ignorantes. A cada um deu uma missão. Qual é a missão? De esclarecer e progredir para atingir o que eu falei no começo? A perfeição. E aí é nessa perfeição, que a felicidade não é desse mundo, é que a gente vai encontrar pura e eterna felicidade. Isso aqui é o resumo da doutrina espírita, nesse sentido. Camila, você está falando que Jesus foi criado simples e ignorante? Sim. Só que ele teve uma progressão geométrica de evolução. Ele não saiu da curva. Ele foi, evoluiu bilhões e trilhões, quadrilhões de anos. E ele foi escolhido, está no livro A Caminho da Luz, como governador do orbe terrestre. É o espírito crístico escolhido dentre vários espíritos puros para governar a Terra. Então, cada planeta tem um governador? Sim. Existem outros espíritos crísticos? Sim. Jesus, para nós, é o mais evoluído modelo. E o governador da Via Láctea? Tá? Então, todos nós somos criados simples e ignorantes. Não foi aqui como perguntou Kardec aos espíritos. Uns foram criados bons e outros maus? Não. Então, nós estamos em constante evolução espiritual para atingirmos a perfeição. Aí você pergunta, como é a doutrina espírita? Existe um fatalismo ou um determinismo? O que a doutrina espírita segue? O único determinismo que a doutrina segue é atingir a perfeição. Ou seja, por que a gente traz o determinismo? É como se existisse, a sua vida está escrita na palma da sua mão. O espiritismo não traz isso. A gente tem uma programação espiritual. E a gente vai cumprir ela 100%? Não, a gente tem várias entranhas. Então, a gente tem um parâmetro de estar o livre-arbítrio ali. Mas ela não é um trilho. Ela é uma trilha. Às vezes você vai pegar outro caminho, vai chegar lá na frente. Você vai pegar um outro e vai chegar lá na frente. Então, não há esse determinismo de que, não, vai falecer, vai desencarnar com 50 anos de tal coisa, vai ter que casar com fulano. Não existe isso.
Então, o único determinismo que existe na doutrina espírita é a busca da perfeição. Isso é. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Estamos num mundo de prova e expiação. Deles, porém, a gente pode suavizar e ser tão feliz quanto é possível viver aqui na Terra. Então, há uma possibilidade, podemos suavizar isso. Eu gosto de fazer comparações, analogias, enfim, para a gente conseguir entender melhor. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Aí eu falo assim, Deus criou a gente assim, ó, tipo uma argilinha. Todo mundo assim, meu modelo. Desse jeito. Aí você vai pegar essa argila, aí vem o teu livre-arbítrio. O que você vai fazer com essa argila? Vai fazer bem, vai fazer mal, vai usar droga, vai beber, vai comer errado, vai praticar sexo desregrado. E aí? Você vai moldando. Você vai moldando. Você vai moldando. Quando você desencarna, você acha que você vai pegar uma argilinha nova ou você vai pegar aquela argila do jeito que você deixou? Do jeito que você deixou. Então, questões físicas, questões mentais, tudo são da maneira como você deixou aquela argila. Deus fez a argilinha assim. Cada um vai o quê? Moldando. Então, o acaso, ele não existe. Então, às vezes, a gente tem uma morte prematura, e aí você fala, poxa, a pessoa, né? Às vezes um bebê tem um problema do coração, nasce, já faz uma cirurgia e desencarna. Então, por quê? Porque ele carrega essa questão do seu perispírito, porque ali, para nós, ele é um corpo novo. Mas aquele espírito ali dentro, ele é um espírito milenar. O que ele carrega naquele perispírito? O que ele carrega de questões físicas que ele vai precisar passar nessa encarnação? Nem que seja um breve período. Muitas pessoas falam, a mulher ficou grávida, 7 semanas perdeu o bebê e está sofrendo. Não desdenhe o luto das pessoas. Há o luto do aborto, né, que ocorre naturalmente, nunca nem viu, mas a gente sabe que esse vínculo existe muito antes dessa gestação. Então, todos nós somos criados simples e ignorantes. E aí, como a gente vai moldar essa argila? Que é a questão. Aí muitos falam, não consigo entender assim muito bem, eu, como disse agora no Ege, eu bugo minha cabeça. Quando a gente foi criado dessa forma, nós temos provas, expiações e missões. Vamos ver. O que é uma prova? Prova é coisa nova. Tudo que você quer de viver novo, alargar conhecimento é prova. Então, por exemplo, estou nessa encarnação aqui hoje, nunca tive uma filha com uma questão física, e aí eu solicito como prova que a minha filha venha dessa forma. Então, além de todas as minhas questões expiatórias, eu peço isso como novo. Então, não é algo que eu trago ali para espiar. Não, eu quero alargar. Porque a gente, quando está no mundo espiritual, a gente se empolga. Não, vou mandar. Ixi, ó, que é isso aqui, mão? Ó, aqui o bar do braço vem cheio. Não dá um tique em nada. Porque a gente se empolga. Os nossos mentores espirituais nos auxiliam. Muitas das vezes não temos o livre-arbítrio de tantas escolhas. Porque já temos aquelas que já estão tão assim, com tanta coisa, que falam, filho, você tem que ir por aqui mesmo. Tem outra saída. Ah, quero ser lindo e rico. Não, agora não. Então, as provas são coisas novas. A expiação é que você reprovou nessa prova. Então, vamos pensar lá, na argila. Foi criado você, simples e ignorante, no mundo das cavernas, mundo primitivo, morando lá no meio da floresta. E aí, você acha que você tem tanta expiação? Nada. Então, o que você tem que pensar? Quando os espíritos são criados simples e ignorantes, eles têm provas. Os espíritos novinhos, recém-criados, que estão sendo criados o tempo todo, agora está criando. Esses espíritos, eles têm o quê? Provas. Aí começou o quê? Reprovar. E aí começou a voltar em novas encarnações com expiações. E também provas. Então, trazemos provas, trazemos expiações e trazemos missões. Missão é Chico Xavier. Não, nós temos missões. Dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, pequenas missões e temos. Aí, já passamos naquela prova, estamos top. Aí viramos o quê? Missão. O que a gente tem que trazer, isso aqui vocês têm que gravar na mente de vocês.
o sentido que tem para o espiritismo. Porque lembra que eu falei para vocês? Tem que fazer sentido para você acreditar. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Por que fazer a prece? Mas tipo, prece, pensamento, o que tem? Como que é? Eu vou explicar tudo. Então, nós somos filhos de nossos pais, né? Temos as características, trazemos questões genéticas dos nossos pais. Tenho uma filha de 8 anos, hoje ainda eu tenho um certo, a questão de orientação dela. Vai chegar uma fase na vida dela que, se ela quiser uma orientação, ela vai me pedir, senão... Então, assim, eu tenho um período, né? A gente tem um período. Quantas coisas nossos pais não queriam que a gente fizesse, a gente foi lá e fez. Nem era errado. Para eles não era legal. Naquela concepção deles, naquela crença deles, naquele momento, da forma que eles foram criados. E às vezes a gente fez coisas diferentes que os nossos pais queriam que a gente fizesse. E a gente fez. Nem sempre o errado. E deu bom. Ok. Então nós somos filhos dos nossos pais. Só que aqui dá um alento muito importante. Nós somos filhos de nós mesmos. Minha filha é filha dela mesma. Então, ela traz as questões de prova e expiações e missões dela. Porque a gente quer controlar tudo. Meu filho, não vai fazer isso, não vai naquele lugar. Vai chegar uma fase que não vai. Ela vai ter o livre-arbítrio das escolhas dela. Vai encontrar um cara que eu vou olhar e falar, meu Deus do céu, vai comer o pão com a amassou e vai casar com ele. O que eu vou fazer? Então, assim, chega uma hora que a gente tem que pensar que somos filhos de nossos pais e somos filhos de nós mesmos. Só que cabe o livre-arbítrio. E aí, nós somos filhos de Deus, que é a misericórdia divina. Se a gente não trouxer isso aqui, a gente vai o quê? Pirar. Quem já ouviu aquela história que um senhor que trabalhava na casa espírita diariamente, enfim, daí trabalhava com marcenaria, perdeu o dedo. Ficou mal, ficou triste, ficou acabado, aí falou, a espiritualidade chamou ele lá, é pra você perder o braço, querido. Então, todos esses trabalhos dentro da casa espírita, você ouve uma misericórdia divina para você e você perdeu o dedo. E a gente é pessimista. A gente tem mania de olhar só o que acontece de ruim na nossa vida. A gente nem sonha o quanto de livramentos e misericórdias acontece na nossa vida. Quanto a gente não vai saber. A gente não vai descobrir. Mas quantas misericórdias divinas nós temos na nossa encarnação? Porque a nossa encarnação não é feita para você sofrer. É para você cumprir aquela programação. Deus não quer que a gente venha aqui e tenha o quê? Sofrimento. Uma questão muito importante é o fluido vital. Trazendo também desenhos para a gente poder entender. Quando cada um é um tanquinho, certo? Nesse tanque a gente tem um líquido. Como que você sabe que você passa na rua e fala, ixi, o cachorro ele não tá bem, faleceu, desencarnou, não tem vida. O que dá vida aos seres vivos, animais, plantas, seres humanos? É um negocinho que chama fluido vital. A partir do momento que a gente encarna, nós temos um fluido vital, abriu a torneira, começou a pingar esse fluido vital, certo? Então, cada um vem com uma quantidade de fluido vital já pré-determinada. Mas, por exemplo, eu tenho uma carga de fluido vital igual um tanque de gasolina. Ó, vou encher seu tanque agora, você vai para Campo Grande com esse tanque, só que você tem a 100 por hora. Se você, para alguns trechos, você andar uns 200, 200 e pouco, você não vai chegar lá. Você vai esvaziar mais rapidamente esse fluido vital. Então, a gente tem que entender que as pessoas que desencarnaram, os nossos entes queridos, têm essa carga do fluido vital. E esse fluido vital acabou. Ele veio com essa programação para ter essa quantidade de fluido vital. Mas temos o livre-arbítrio de acelerar essa torneira. Então, assim, eu venho com uma programação de desencarnar com 85 anos. Aí a gente tem uma má alimentação, aquele kit que a gente sabe, bebe água, faz exercício físico, dorme 8 horas por dia, não se estressa. Todo esse kit que ninguém faz acelera o escoamento do nosso fluido vital. Então, a gente percebe muito a questão do livre-arbítrio.
Alguns espíritos, como o Chico Xavier, têm moratórias, que eles recebem uma quantidade maior de fluidos, porque a missão dele é tão importante que ele vai continuar mais. Então, às vezes, fazemos esse escoamento do fluido vital. E eu tenho uma questão bem importante para vocês. Quando a gente escoa o fluido vital, então eu vou desencarnar com 85 anos, desencarnei com 85. Quando o espírito tem essa programação do fluido e desencarna com aquela programação, a gente chama de espírito completista. E tem uma notícia para falar para vocês. Raríssimos são completistas. Raríssimo. Raros são completistas. Ou seja, a gente desencarna antes da programação. A gente faz escoamento do fluido vital antes. Então, não é só, às vezes a gente pensa a questão do suicídio, né? Enfim, temos os suicídios indiretos, né? Que somos também. Não somos completistas. A gente escoa esse fluido vital antes da hora, antes do momento. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, seres vivos. Varia segundo a espécie e nos indivíduos também há essa variação. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 70. E aí esse fluido vital, ele vai caindo. Né? A pessoa de idade, ela vai ficando mais lenta. Né? A natureza é sábia. Ela vai fazendo escoamento. Imagina, você de idade ali, um corpo não está dando conta, sei lá, acelerado. Não vai. Então, esse fluido vital, ele vai da infância e vai fazendo essa diminuição. E agora, o que é importante? A morte prematura e a morte antecipada. A morte prematura são mortes que nos chocam. Crianças que morrem, que desencarnam, bebês que desencarnam, jovens que desencarnam, mortes que você fala, meu Deus, uma idade tão jovem, naquela idade, bebês, enfim, mal foram gestados, já desencarnaram. Porque há o quê? Um planejamento. Há um esgotamento daquele fluido vital. Muitos precisam, às vezes, daquele período, né, desse período de passagem no mundo material. A Ana Teresa Camasmi, não sei se vocês conhecem ela, é uma palestrante, tem até um livro que eu vou indicar no final, o livro dela é excelente. E ela perdeu um filho com 20 anos de idade, espírita, ela tinha uma casa... os pais eram espíritas, tinha um centro espírita dentro da casa dela. O pai dela montou antigamente, tal, enfim. Então, e ela perdeu um filho com 20 anos. Foi num congresso da faculdade e tal, e daí ligaram e falaram, ó, seu filho desencarnou, e ela chegou lá com 20 anos. Daí foi fazendo um trabalho, foi visitar um dia o Divaldo, fez uma palestra lá, daí o Divaldo falou assim, olha, o seu filho praticou um suicídio na vida passada. E ele necessitava, ele não completou esses 20 anos na outra encarnação, então ele tinha essa programação espiritual para ficar 20 anos. 20 anos. Então, a gente não sabe. Uma coisa que a gente precisa tirar da cabeça também é conjecturas. A gente quer saber, será que esse marido era o que eu estava programado para ter? Será que essa quantidade eram os filhos? Será que a minha mãe, eu tive alguma questão? Será que a questão do meu filho, a gente não vai saber. Porque aquele filho, que às vezes você tem uma questão, não é uma expiação tua, é uma prova. A gente tem muitas questões que tem uma família numerosa, 13, 14, 15 filhos. Muitos daqueles filhos estão ali só para passar por aquela prova. E não tem vínculo nenhum com aquele pai, com aquela mãe. Eu vou contar uma história que trouxe muito alento, eu não esqueço isso, faz muitos anos. Ó, pra ter uma ideia, é que agora a gente tem um mês espírita, né? Na Londrina, mas tinha uma época que tinha Semana Espírita, vocês lembram? Que o nosso lar trazia um monte de palestrante de fora, enfim. Aí veio um palestrante de Minas. Nunca esqueço, faz muito tempo isso. Aí ele chegou e falou assim, ele morava numa cidade pequena, quem já morou sabe, conhece a vida de todo mundo. E aí, todo mundo sabia a história dessa mulher. Uma mulher rica, financeiramente, e tinha 3 filhos. Um filho, uma filha, tudo ok. Casaram, tiveram os filhos, mudaram para São Paulo, agora eu tinha um filho que era o problema. Parou de estudar, usava droga, ficava só no quarto, em depressão, não queria saber de nada, e essa mãe desesperada, ela falou, aonde foi que eu errei? Culpa. Católica, e aí um dia ele estava chegando na casa espírita, a mulher sentada lá na cadeira, e ele falou, o que eu vou falar com essa mulher, gente? O que ela tá fazendo aqui? E aí ele foi lá, fez uma reunião, conversou com ela, não tinha que falar, abriu o evangelho, enfim. E era o dia de sessão mediúnica ali na casa espírita, não era palestra pública. Enfim, iniciaram a sessão e a espiritualidade se manifestou. A gente gostaria de passar um recado para essa mãe.
A espiritualidade está imensamente contente com o comportamento dessa mãe junto a esse espírito. Esse espírito não tem nada a ver com essa família, não foi colocado aí como questão expiatória. Essa família foi escolhida porque ela teve esse preparo, e a gente está felicíssimo. É como se fosse uma prova ali derradeira para ele encarnar ali. E aí, quando você olha ali na questão material, você fala, gente, essa mãe falhou miseravelmente. Quando você traz a visão do mundo espiritual, você fala, ele é um assassino na outra encarnação. Hoje ele não mata um besouro. Ele se prejudica a si mesmo. Beleza, mas ele não prejudica mais os outros. Então, se você me falar que essa história não traz um alento e um consolo, você pode trazer. Então, a gente tem que parar de conjecturar. Será que esse filho, será que esse irmão, será que essa mãe? Não há como a gente saber. A gente não vai saber. A gente tem que ir vivendo, vivenciando as questões espirituais. Então, a gente tem a morte prematura, como o acaso ele não existe. Então, escoa esse fluido vital. Esse espírito teve que permanecer durante o mundo material naquele período. E aí vem a morte antecipada. A morte antecipada é programação, o planejamento espiritual é diferente do processo. A gente planeja a semana, vou acordar todo dia, tal horário, vou na academia todo dia, vou comer não sei o quê. Chega no final da semana, deu um monte de coisa errada. A gente planeja, mas o processo é diferente. Isso é a nossa programação. Fulano, você vai falecer com 75 anos. Você tem fluido vital para isso, enfim. Só que, você é meio ousadinha, Osana. Você gosta dos esportes radicais, você anda muito correndo com o carro, a gente sabe muito disso, tal. E aí, ela, pelo livre-arbítrio dela, antecipa a sua morte. Porque há uma teia programatória. Não é assim, cravado. Ela existe uma oscilação disso. Então, por questões de livre-arbítrio. Mas, igual eu falei, como a gente trouxe antes, somos filhos de nossos pais e somos filhos de nós mesmos. Então, são questões que a pessoa precisa passar, que aquele espírito precisa passar, que aquela família precisa passar. Então, o planejamento, tanto de reencarnar e desencarnar, e o processo, tanto de reencarnar como desencarnar, ele é diferente. A gente faz um planejamento, mas a vivência desse processo no mundo material é diferente. Então a gente não pode ficar pirando e tentando conjecturar, será que é isso, será que não é, será que é expiação, será que é prova? Não há. Desencarnações coletivas. Então, quando há desencarnações coletivas, tipo um avião que cai, um tsunami, a pandemia ou um desencarne coletivo, olha pra você ver como que varia a questão dos desencarnes coletivos. Então, caiu um avião, veio um tsunami, um terremoto. Existem vários tipos de espíritos ali que estão passando. Talvez provas. Então, ali tem uma tribo isolada, que foram criados ali, ainda estão ali naquela simplicidade de ignorância, aquela argilinha, veio um tsunami e acabou aquela tribo. Então, ali é uma questão do quê? São almas iniciantes. Então, veio como prova. Ou, talvez, missão. Às vezes tem pessoas que estão dentro do navio ou dentro do avião e não tem aquele planejamento de desencarnar ali como uma expiação, mas como missão. Para auxiliar no desencarne, quando desencarnou, para auxiliar aqueles espíritos que estão desencarnando naquele momento. Existe isso. Surreal, mas existem espíritos que desencarnam na coletividade para auxiliar aqueles outros espíritos, como missão. Expiação pelo gênero. Então, talvez a pessoa ali, a questão da pandemia, que vem a questão de pulmonar, então a doença vai alcançar áreas frágeis do seu corpo, que são áreas fragilizadas, que ele já trouxe carregadas pelo seu perispírito. Lembra que eu falei? Você moldou a argila. Então, você trouxe essa argila, esse perispírito, já com regiões fragilizadas. Então, ali, pelo gênero, houve um desencarne. Ou pelo tempo, ou seja, ia desencarnar ali com 42 anos, pegou o Covid, trouxe a pandemia, ou veio um tsunami, então, pelo tempo exato. Alguns, não previsto, mas se expõem aos agentes que promovem a doença, aceleram o processo desencarnatório também antes do prazo, como traz a questão lá do livre-arbítrio. O acaso não existe.
É isso que eu quero que vocês saiam daqui hoje. Não existe o acaso. Porque isso tira de nós a culpa. Eu não devia ter entregue a chave, a piscina não devia estar descoberta, eu não devia ter deixado a pessoa viajar, eu não devia ter feito a pessoa fazer aquela cirurgia, eu não devia. A gente fica nisso, a gente não. Enfim, olha, gente, a gente não vai evitar. Quando for chegado o momento, vai acontecer. Vai acontecer. Ai, a doença, achei que era uma doença que ia ser banal, ficou internada, devia ter levado para São Paulo, devia ter procurado um outro especialista, devia ter. Não houve o livre-arbítrio da pessoa naquele processo de desencarne. Então, quando chega o momento, principalmente as questões de doenças, não houve o livre-arbítrio, não houve a atuação daquele espírito ali. Então, não existe o acaso. Não adianta você ficar conjecturando e pensando, e se eu tivesse feito aquilo? E se eu não tivesse feito aquilo? A gente não vai... Quem somos nós perante Deus? Quem somos nós perante as leis divinas? É que a gente quer que as coisas sejam feitas da nossa forma, mas elas não vão ser feitas. Isso traz uma questão que a gente precisa trabalhar, que é a questão do auto-perdão. Quantas coisas que, se você fez algo na sua vida, não só relacionado a luto, que você se arrepende muito, se você olha, eu, Camila, quando era jovem, quando era adolescente, ou quando o ano passado, se eu olho para aquela situação e falo, meu Deus, como eu me arrependo disso. Que bom! Eu tenho que olhar para aquela Camila, jovem, e visualizar eu jovem e falar assim, vem aqui que eu preciso dar um abraço. Porque eu hoje não faria aquilo que eu fiz. Se você vira e fala assim, eu não faria aquilo que eu fiz, você não é mais a mesma pessoa. E eu te garanto, a lei de causa e efeito, ela não vai te pegar. Porque a gente tem medo, poxa, já fiz aquele negócio lá, nossa, agora lascou, já ficou gravado, agora a lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Não! Se você olha para aquela situação e fala, eu não faria aquilo, a Camila de hoje não faria mais aquilo, maravilha. Maravilha. E daí você tem que ter um olhar carinhoso, um olhar acolhedor com você e falar, ponto. Quantas encarnações a gente repetiu a mesma coisa e ó, achou que estava tudo bem. Então nessa a gente começou a acender uma luzinha. Então você tem que ser carinhoso com você e olhar para você e falar assim, você não é mais aquela pessoa, você é uma outra pessoa hoje. Você é uma outra Camila. E a gente precisa trabalhar o auto-perdão, isso é muito difícil. Quantas pessoas se ficam se chicoteando, se lamuriando, num processo ali cíclico, né, obsessivo, pela questão de falta de perdão a si mesmo. E isso também englobando a questão do luto. Eu não devia ter feito aquilo, eu não devia fazer aquilo, eu não dei importância, Se a gente está sofrendo, por exemplo, a gente só vai sentir culpa quando são pessoas que a gente realmente ama. Por exemplo, se falecer um tio teu, e às vezes você não tinha uma distância, tem aquela dor, mas você não vai sentir culpa. Né? Não tem aquela questão, nossa, eu devia ter feito aquilo no meu tio. Porque é uma pessoa distante. Se você está sentindo isso, é porque houve o amor, houve essa relação, houve essa junção junto com a pessoa. E um tema muito importante para fazer sentido, que eu sempre trago isso, é saber o que é o fluido cósmico universal. Então a gente viu o fluido vital. O fluido vital é aquela carguinha que vem no tanque, que a gente faz a gente estar aqui no mundo espiritual, no mundo material. Escoou tudo isso, finalizamos. Certo? Podemos acelerar esse escoamento ou sermos completistas. E aí temos o fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? Por que fala que é cósmico? Porque ele está espalhado em todo o espaço. E é universal porque todas as coisas têm fluido cósmico universal. É um pouco difícil a gente colocar isso na nossa mente. Né? O que é o fluido cósmico? Né? Tudo que a gente está olhando, tudo que está perto de nós, tudo que está na Terra, no mar, no ar, no universo, é formado pela origem de uma matéria-prima. Pensa assim, tem prótons, elétrons e nêutrons. Você vai quebrar os prótons, elétrons e nêutrons, você vai achar o micro do micro do micro do micro. Tudo é formado, aquele micro do micro do micro é o quê? O fluido cósmico. Então, ele é uma matéria-prima que forma tudo.
Então, por exemplo, quando a gente tem o início da criação da Terra, né, nós temos ali moléculas orgânicas simples, essas moléculas orgânicas se juntam e ficam formando mais complexas, aí tem aminoácidos, as proteínas, as membranas, que formam a primeira célula. Então, o mundo, a Terra, há 4,5 bilhões de anos, é o tempo da Terra, 4,5 bilhões. 1 bilhão de anos na Terra, não existia vida na Terra, era uma bola de fogo. E aí começaram as proteínas, os coacervados, a vida primitiva iniciou-se aonde? Na água, não é essa vida que nós estamos falando de ser humano. Nós, espécie Homo sapiens, há uma média de 200 a 300 mil anos, tá, gente? É bem recentezinho. Então, assim, a vida iniciou ali, ó, raios, a terra quente, a água, aí os nitrogênios, gás carbônico, enfim, a água, e aí foi juntando. Então, a gente tem matérias-primas que iniciaram lá no primitivo, e aí foram formando as células primitivas. E aqui foram formando todos os tipos de espécies. Então, a gente percebe aqui, ó, o átomo de lítio, de hélio, de sódio. Vocês percebem que tudo, ó, tem o verde, tem o azul e tem o laranjinha. Mas a quantidade, a forma quando eles se juntam, não tem todos a mesma matéria-prima? As mesmas cores, só que como eles se juntam, formam substâncias diferentes. Então, a gente tem que pensar que o fluido cósmico universal é isso. Ele é a base de tudo, mas conforme ele se junta, ele forma substâncias diferentes. Algumas matérias mais densas, outras menos densas, uma mais fluidas, outras menos fluidas. Mas a origem de tudo, a matéria de tudo é o fluido cósmico. Então, o fluido cósmico é a menor partícula que a gente tem no universo. No estado primitivo, ele preenche todos os espaços vazios do universo. Nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico. E ele é um veículo de transporte, aqui que vem um X a questão, por isso que eu estou falando tudo isso. Ele é um veículo de transporte dos nossos pensamentos. Então, eu quero que faça sentido você pensar no seu ente querido. Eu quero que faça sentido você fazer uma prece para o seu ente querido. Eu quero que faça sentido você fazer uma prece para o encarnado. Eu quero que você faça sentido manter os bons pensamentos. É por isso que eu estou explicando o fluido cósmico. Tem a ver com o assunto, calma. Dá uma seguradinha. Vamos lá. Nós estamos assim. Tudo que você vê aqui tem fluido cósmico. Os peixes foram formados por fluidos cósmicos, as algas, as rochas, a água, tudo tem fluido cósmico. Tudo. Então, a gente está aqui como se fosse um mar e tudo a gente não consegue nem ver, nem sentir. Como que a gente consegue transmigrar para outros planetas? Então, os capelinos vieram, os exilados de Capela vieram para a Terra. Que forma? Porque todos nós temos a mesma matéria-prima. Alguns mundos habitados têm a matéria densa. Então, você vai falar para mim que tem vida em Júpiter? Sim. Mas aí o aparelho da NASA foi lá. Claro que o aparelho da NASA não detecta aquela fluidez daquele lugar, daquele espírito, daqueles habitantes. Então, tem corpos mais densos, corpos menos densos, corpos mais fluidos, corpos menos fluidos. Todos formados do fluido cósmico universal. Por isso que se eu for para a Capela, se eu for para outro lugar, ou se eu vir de algum lugar, a gente vai se adaptar. Porque a gente é feito da mesma forma. Então, todos nós estamos o quê? Mergulhados nesse fluido cósmico. Por que eu quero que faça sentido? Porque eu quero trazer uma questão muito importante, a prece. Então, quais os atos fundamentais de uma prece? Agradecer, louvar e pedir. Aos outros, a nós mesmos. Aos encarnados e aos desencarnados. Então, a sua prece, os seus pensamentos, os seus bons pensamentos, eles vão chegar no seu ente querido através do quê? Do fluido cósmico universal. Estamos mergulhados nele. A verdadeira... E outra questão, o enlutado, ele não consegue fazer prece. Ele está tão, assim, naquela névoa, não há problema. Mentalize, peça para alguém fazer a prece. E ela não deve ser recitada, mas a prece deve ser sentida. Não deve ser cômodo o processo de movimento dos lábios, emoldurado muitas vezes por belas palavras, mas uma expressão de sentimento vivo, real. Eu não sei fazer a prece. Converse com Deus. Converse com seu ente querido. Então, eu não sei fazer a prece do jeito que fazem aqui no Centro de Espírito. Não é para fazer assim. Você vai fazer a prece de coração.
Aqui, ó, nós fazemos a prece e indo até o quê? Através do fluido cósmico universal. E também na questão inversa. Da mesma forma também que as sintonias dos pensamentos também vêm até nós. Uma questão muito importante também que a gente se esquece é a questão de ao luto no mundo espiritual. Grandes obras espíritas, muitas obras espíritas trazem o quê? Porque a gente vem, quando a gente vem à Terra nesse processo de reencarnação, a gente não vem a família toda numa vez só. Então vamos lá, tá eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, tal. Então estamos todo mundo espiritual. Então, teoricamente, meu pai mais velho veio antes. Mas a gente estava uma família lá. E você acha que a gente não ficou triste? Existe um luto no mundo espiritual. Várias obras espíritas, você vê no nosso lar, né, que tem a mãe do Lísias, que veio para a Terra aqui encarnar, eles estavam todos tristes. Tem um livro da Célia Xavier de Camargo, que chama Céu Azul, que o César Meleiro, que é o espírito que traz essa narrativa, ele se afeiçoa com uma moça no mundo espiritual. E aí, a hora que ela vem encarnar, que eles ficaram um pouco tempo juntos, ele fica extremamente triste. Então, o luto, ele existe tanto daqui para lá, como de lá para cá. E outra questão também, que você comentou no Clube do Livro, né? Foi uma questão, eu formei um Clube do Livro, que a gente está lendo as obras de André Luiz agora. Já lemos 5 romances de Emmanuel, já lemos O Nosso Lar, e 27 de setembro tem um encontro dos mensageiros. Quem quiser mais informações, depois me procure. E aí, ela fez um comentário lá no Clube do Livro que eu achei muito interessante. Ela falou assim, uma coisa que me incomodou muito, o André Luiz, O Nosso Lar, é a solidão dele. Ficou a mãe, a mulher, as filhas aqui e tal, e ele ficou sozinho no espiritual. A mãe, às vezes, o visitava, mas não estava lá. Ele morou lá na casa de outra pessoa. Vocês estão vendo? Então, assim, às vezes a gente pensa na questão do luto, na questão do nosso sofrimento aqui no mundo material, mas também há esse processo de reorganização desse espírito no mundo material, no mundo espiritual. Onde que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? Às vezes o desencarno por uma doença também há um processo de recuperação. Então, é difícil para nós, mas também é difícil para eles. Então, dirigindo, pois, o pensamento para qualquer um ser da Terra ou no espaço, pode ser encarnado ou desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro pensamento, como o ar transmite som. Então, essa corrente fluídica, essa transmissão de pensamento, ela existe. Se para você era uma coisa, nossa, mas da onde que tem isso? Através do fluido cósmico universal. Questão 936. Como é que as dores, uma questão que todo mundo faz também, que é uma crueldade, você não pode ficar chorando. Muitas pessoas falam isso, você não pode ficar chorando, porque você vai prejudicar o ente querido que desencarnou. Para de chorar. Olha o que traz essa questão 936. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos para que os sofrem? Então, tome muito cuidado com as coisas que vocês falam ou pensam, enfim, que às vezes você fica culpado. Eu não posso chorar, porque eu já ouvi falar que isso prejudica. Eu não posso ficar aqui sofrendo, porque eu sei que isso prejudica. O que fala a questão 936? Dores inconsoláveis. Não é qualquer dor. Não é qualquer sofrimento. Aí, o espírito é sensível a isso? Sim. Ele é sensível às lembranças, às saudades do que eram caros na Terra, mas a dor que é incessante, a dor que é desarrazoada, a dor que toca penosamente, essa dor excessiva, o que o espírito vê? Ele percebe, você está sem fé no futuro. Você não está confiando em Deus e você talvez esteja obstaculizando o adiantamento para que a gente se reúna novamente. Então, outro exercício que eu queria que fizesse, que era a questão dos lutos, que eu queria que vocês vivenciassem, que lutos vocês vivenciaram, e eu queria que vocês fizessem um exercício. Se vocês tivessem, se o ente querido tivesse oportunidade de sentar à frente de vocês, o que ele falaria para você? O quê? Te vendo nessa questão. Então, a questão não é o chorar. A questão não é ficar triste.
Lembra que eu falei no começo? Ser espírita não te isenta de atravessar o luto, ser espírita não te isenta de sofrer, ser espírita não te isenta de falar assim, eu não estou dando conta hoje, não te isenta de falar que eu estou com raiva, não te isenta disso. Aqui não fala, o espiritismo nunca falou, você não pode chorar, você tem que parar de sofrer, não é isso. É o excesso, é a dor inconsolável, desarrazoada, que talvez a gente tenha. Então a gente já retorna. Então o que nos traz a questão? É uma dor inconsolável, ela não cessa, desarrazoada e excessiva. O que a gente demonstra ao espírito? Falta de fé no futuro, falta de confiança em Deus e talvez um obstáculo ao adiantamento que talvez prejudique que esses espíritos se reúnam. Uma questão muito importante de cartas consoladoras. Quem não quer receber uma carta do ente querido? Então, muitas pessoas têm dúvidas, já chegaram para mim e perguntaram, Camila, onde tem um centro espírita que tem um médium que escreva uma carta consoladora que eu queria receber? Primeiro, como diz Chico, o telefone toca de lá para cá. Segundo, poucos médiums fazem esse trabalho de psicografia. Então, não temos fixo em Londrina um trabalho, um centro espírita que faça esse trabalho. Um centro espírita que eu falo, vinculado à FEB, vinculado à FEP, enfim. Às vezes, alguns centros espírita trazem uma vez por ano, acho que foi ano passado, retrasado, o Ciame trouxe, o Alta de Souza trouxe, o Orlando, né, trazem esses médiums que trazem as psicografias. Primeiro, tomem muito cuidado. Existem muitos, você sabe que golpista existe em tudo. Não pode cobrar, não pode haver cobrança nenhuma. E a gente tem que pensar que a pessoa, qualquer um que fizer um curso, qualquer um de convencimento, vai falar o que você quer ouvir, você está enlutada, você está passando um momento de sofrimento, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sei se vocês já presenciaram esse trabalho, mas quando o Orlando veio, como que funciona? Eles entregam 150 senhas, certo? E aí, pessoas dormem lá, o Alta de Souza era o São Jorge, para quem não conhece, ele foi lá, pessoas dormiram ali para pegar aquelas senhas. 150 entregaram. Eu não me recordo muito, mas vieram, sabe quantas cartas? 6, 7 cartas. Então, não são as 150 senhas, não são todas as pessoas que vão pegar senhas que vão receber uma carta. Não vai. Então, a gente tem que entender que nem sempre... Tem um médico psiquiatra, que eu adoro ele chama Dr. Alexander Moreira. Ele é um médico psiquiatra, ganhou um prêmio esse ano, um prêmio vinculado à medicina e espiritualidade, chama o prêmio Oscar Pfister. Ele é sensacional. E ele traz muitos estudos com relação a EQM, experiência quase morte. Ele traz muitos estudos com médiuns de psicografia, e ele traz muitos estudos com relação às cartas consoladoras e mediunidades. E vocês viram alguma coisa na internet, nas redes sociais, falando da questão do médium e a genética, que tem médiums que têm a questão genética diferenciada, mas não é que eles têm um gene diferente, tá? Eles pegam os parentes ali de primeiro grau, digamos que eu seja uma médium ostensiva, não sou, mas enfim. Aí eles pegam meus parentes de primeiro grau e fazem um comparativo genético. E eles percebem que eu sou muito diferente deles. Mas não que eu tenho gene arco-íris, unicórnio, diferente, não. Eu sou diferente ali, naquela inserção de comparativo. É isso. Então, o doutor Alexander Moreira, ele faz muito essa questão. E ele trouxe um estudo sobre as cartas consoladoras. Ele fala o seguinte, nos estudos dele, que ele reuniu médiums, isolou, ele fez toda a questão da parte da ciência científica. Qual a análise dele com relação às cartas consoladoras? Não importava a religião daquele que ia receber, importava se era espírito, católico, se era ateu, enfim. Ele percebeu uma questão única no recebimento dessas cartas. Era, quanto mais inconsolável a família estivesse, era maior a chance deles receberem. Então, quando está muito inconsolável, há essa comunicabilidade. Talvez, então assim, existe um preparo do espírito também para fazer essa comunicação. Talvez ele não consiga fazer diretamente, mas às vezes ele tem um mentor ali junto com ele, ou alguém da família que esteja auxiliando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essas cartas consoladoras. E óbvio que a gente quer. A gente quer uma notícia, que a gente quer tirar a dor, a gente quer que tire essa culpa que eu tô carregando, quer que fala tá tudo bem.
Só que o que é interessante, quando você percebe esse trabalho das cartas consoladoras, é um trabalho maravilhoso, que Chico fez. Quantas mães se consolaram pelas cartas de Chico? Questões judiciais foram sanadas, né, por questões das cartas de Chico. Quantas questões? E quando você lê, quando você vê essas cartas consoladoras, que 150 pessoas estiveram na senha e poucas receberam, quando faz a leitura daquelas cartas, ela não está consolando só as famílias que receberam. Todos são consolados. Ela atinge milhares de pessoas. Que você olha e fala, o meu filho não morreu, meu marido não morreu, minha esposa não morreu, os nossos amores estão vivos e nós nos reencontraremos com ele. Há essa comunicabilidade com os espíritos e esse alento que as cartas consoladoras nos trazem. Então, leiam as cartas consoladoras, que tem muitas na internet, muitas obras de Chico que trazem isso, que trazem esse consolo, corroborando que a morte não existe, que os nossos amores estão vivos. Tem um papel primordial essas cartas consoladoras, mas tenhamos cuidado, talvez não tenhamos merecimento. Então, assim, busquem um centro espírita, quando vir, né, esses médiuns, não há nenhum centro espírita que faz esse trabalho. Então, tenham muito cuidado com relação a isso também, que a gente está num momento frágil e, às vezes, a gente cai num golpe, enfim. Quais são os tipos de reencontro que nós podemos ter com nossos entes? Através do sonho, através da presença espiritual neles, se eles tivessem autorização, e através da mediunidade, que são o recebimento das cartas consoladoras. Todos nós somos médiuns, então sentimos essa questão, tanto da presença espiritual ou no sonho. Então, precisamos de condições satisfatórias também para isso. Não é só do jeito que a gente quer. Então, há um período de recuperação e adaptação para o espírito quando ele desencarna. Então, você percebe no livro André Luiz, leia o Nosso Lar. O Nosso Lar, cada capítulo, você tem que parar naquele capítulo e estudar aquele capítulo. Não é um livro de leitura, é um livro de estudo. Tem vários estudos. Tem a Conceição, que tem um estudo do Nosso Lar, vale muito a pena. E, às vezes, você não quer ler o livro, mas coloca lá, estuda o Nosso Lar. O Haroldo tem, a Conceição também, que esses dias que veio, vale muito a pena o estudo, porque você começa a entender como que é o funcionamento. Porque quando você entende, aquilo faz sentido para você. A sua crença, o seu repertório de crença vai aumentando. Quando a gente vai numa palestra de vez em quando, vê algum curso, a gente está no raso da doutrina. A gente precisa necessariamente mergulhar. A doutrina espírita não é para iniciados. Ela é entregue para todas e ela tem um aspecto maravilhoso que chama autodidatismo, que você pode estudar sozinho. E a palestra não dá conta, o seminário não dá conta. Você tem que buscar profundidade. Quanto de doutrina espírita, quanto de religião, da religiosidade você traz no seu dia a dia? Vou escutar uma palestra 3 vezes na semana. Vou ler uma mensagem edificante. Vou ler mais sobre luto. Vou ver uma palestra sobre luto. Tem inúmeras espíritas. Então, o quanto a gente traz a espiritualidade para o nosso dia a dia? Porque a gente fica no material. É difícil. O materialismo não vai trazer consolo. Outra questão, tem autorização dos espíritos superiores. Então, quando você lê a obra de André Luiz, ele demora muito tempo. Ele fica aqui na cabeça, eu queria ver minha mulher, eu queria ver meus filhos, eu queria dar uma olhada, eu queria ver. E ele só enrolando. E ele só fingindo demência com ele, fingindo que nada estava acontecendo. E lógico que ele sabia que ele estava aflito para voltar. E aí, demora, porque ele não tinha autorização dos espíritos superiores para vir. Mas a espiritualidade é tão sábia que a hora que ele volta, ele toma um choque. Porque ela estava casada com outra pessoa. E essa pessoa que a mulher dele estava casada, estava doente. E sabe quem faz uma prece firme, fervorosa para que ele cure? O André Luiz. Chama Anastácia em mente e fala, vem aqui agora. Tira os fluidos da natureza, coloca um remédio espiritual para ele se curar, porque estava grave. Você acha que no início, se ele fosse encontrar aquela situação, ele ia ficar, pirar, ele ia ficar doido, e ele não ia fazer todo esse processo. Vocês estão vendo como a espiritualidade age no momento certo? Ele foi na hora certa, no momento certo, estar naquele lugar. E ainda fez uma prece fervorosa para que ele fosse curado.
Então, assim, às vezes o espírito não está preparado. Não há autorização, não está em condição satisfatória para realizar uma visita ou uma comunicação. E a nossa condição espiritual também está em análise. Então, tem vários fatores envolvidos. Às vezes demora muito tempo, às vezes é pouco, às vezes não é a comunicabilidade direta daquela pessoa, porque ela não está em condições, mas é do mentor ou de algum familiar. Enfim, temos inúmeras hipóteses, inúmeras. Então, tem que ter benefício para nós e benefício para eles. Então, a dor do luto, ela vai nos levar para um deserto de dor. A gente vai ficar perdido nesse deserto, mas a gente precisa achar nesse deserto o quê? Um oásis. A gente não vai embora do deserto, a gente vai olhar para o lado e vai ver o deserto, vai olhar para o lado e vai ver o deserto, mas a gente precisa procurar esse oásis dentro de nós. Devemos nos permitir ser inconstante, tá tudo bem, tem dia que você vai falar, nossa, parece que tá tudo bem, de repente, sabe quando você tá no mar, você tá lá tudo com a clean na cara, de repente tá tudo manso, de repente vai uma onda, carrega tudo, o óculos vai embora. É assim o processo de luto. Às vezes tá tudo mar calmo e vai vir uma onda inesperada, que você nem sabe de onde. Então, a gente tem que permitir essa inconstância, não ficar querendo corresponder à expectativa alheia da casa espírita, porque eu sou espírita, eu preciso ser forte, eu tenho conhecimento. Não! Ultrapassar o luto é um lento movimento oculto nas raízes da nossa alma. E o conhecimento espírita é essa bússola. Nós temos um roteiro, e quem vai ser a nossa bússola? O espiritismo. Porque muitas das questões dele nos fazem sentido. Muitas pessoas buscam o espiritismo após um momento de dor. Porque não há uma religião que traga um consolo com pessoas limitadas, tal como o espiritismo. Não há. Muitas pessoas chegam pela dor, querem mensagens, querem alguma questão, e não é a questão dessa. A hora que chega, se depara, fala, a doutrina espírita é muito além disso. Não é só os fenômenos mediúnicos. Ela é maravilhosa. Quando a gente fala aqui no início, como lidar com o luto, vocês podem encaixar essa palestra como lidar com todas e qualquer adversidades da sua vida. Quando você traz prova, quando você traz expiação, quando você traz missão, quando você traz processo encarnatório, não é só o luto, qualquer adversidade. Então, curar é você despertar para viver, você precisa reorganizar-se, recalcular a sua rota, buscar um novo sentido. Aí, devagar, vai surgindo uma esperança, se aceitarmos esse convite, a nossa alma vai despertando, e integramos a dor na história da nossa vida. É preciso caminhar, e é assim que a vida encontra. Esse é o livro da Ana Teresa Camasmi. Eu me inspirei no título dela. É preciso caminhar, caminha que a vida te encontra. Só que você tem que caminhar. E neste caminhar, você deve buscar consolo e alento. Nossa Casa Espírita, desse seminário, surgiu um projeto sensacional. Que a gente vai começar a consolar corações. Não somente corações lutados, com todos e qualquer sofrimentos. Então, se você tem a necessidade de falar, se você tem a necessidade de, como a história de Buda, eu quero ajudar outras pessoas que passaram por esse processo. Eu quero contar a minha história. E aí, a gente consola os corações numa roda de conversa fraterna. Porque aqui eu estou falando, não estou ouvindo ninguém. Eu quero ouvir vocês. Nós vamos nos ouvir. Não é porque eu tenho conhecimento da doutrina espírita que eu também não preciso trazer minhas dores, meus desalentos. Então, essa roda de conversa fraterna é um novo formato que a gente está vendo, que é chamado as Casas Espíritas. Para a gente sermos fraternos com nossos irmãos. Porque às vezes as pessoas vêm na palestra, entra e sai, você não sabe como que é, o que a pessoa está passando, quais as dores que elas têm. Então, o primeiro encontro nosso é dia 10 de setembro e ele vai ser quinzenal, todas as quartas-feiras, aqui no Lusita, às 19h30. Então, vamos trazer as nossas dores e vamos acalentar nossos corações. Porque quando você ouve outra pessoa, você fala, poxa, olha, tá vendo? A pessoa passa a mesma situação que a minha. Então, a gente sair desse lugar do púlpito, desse monólogo, para a gente estar juntos. No Centro Espírita Amor e Caridade, a gente já começou a fazer esse trabalho. É muito sensacional. Vocês verem cada situação que as pessoas trazem, quanto alento que é trazido, exercícios que a gente traz. Então, assim, às vezes você está nessa solidão por conta do luto, ou por algum problema. Então, a gente, às vezes, a terapia é muito cara, enfim, não que uma coisa não tem nada a ver com a outra, enfim. Mas eu preciso falar e não tem ninguém falar. Eu sou sozinha, as pessoas não me entendem, a minha família tem uma outra religião. Então, aqui a gente está
Em casa. Na casa, Núcleo Espírita do Zita Pedroso. Então, o que a gente tem que buscar? A profundidade na doutrina espírita. Hoje eu dei uma pincelada. A gente precisa ler as obras espíritas. Quem trouxe toda a análise, olha esse presente, a gente importava da França as obras. Hoje a gente exporta para o mundo as obras espíritas. Então, André Luiz, principalmente, e outras obras que a gente tem de Divaldo, de Ivone do Amaral Pereira, que trouxeram os detalhes do mundo espiritual. Então, não, Camila, eu tô meio, capenga nessa crença minha, não sei se é, se não é, não sei se eu acredito, se eu não acredito, porque foi colocado em xeque. Então, se aprofunde na doutrina. Então, temos livros espíritas, audiolivros, palestras, evangelho no lar, a importância, como fazer evangelho no lar, quem não faz, nunca ouviu falar, é importante. Sabe o que é uma sugestão? Tem umas sugestões de obras espíritas que eu vou trazer. Não consigo ler. Então, lê em conjunto. Faça o evangelho no lar ali todo domingo à noite, segunda, terça, enfim. Cada dia vocês vão ler um capítulo do livro e vão comentar sobre aquele capítulo. Pronto! É uma forma de estarem unidos, fazerem a prece, fazer o evangelho no lar, abram ali o evangelho segundo o Espiritismo aleatório, leia um capítulo de algum livro e aquilo você vai obtendo conhecimentos e aquilo vai fazendo sentido para você. A prática da caridade, né? Tal como aquela mulher chegou ao Buda agora, eu quero ajudar as pessoas, certo? Então, quais as obras que eu já falei sobre Sério Mundo Espiritual? Caminha que a Vida Te Encontra, da Ana Teresa Camasmi. Lembrando que quem chamar no WhatsApp, eu vou mandar a palestra inteira, tá? Todos esses PDFs aqui, vai em formato, tá tudo lá. Então, informações, vocês querem lembrar, vai estar gravado no YouTube, no núcleo do Zita Pedroso, quem quiser rever o seminário. Vencendo a morte da Célia Diniz, a mãe que superou a morte dos seus filhos, de 2 filhos. E aí é um caso também, recebeu uma carta de Chico Xavier. Aí um livro Céu Azul, que é a Célia Xavier de Camargo, é a médium, ela é de Rolândia, ela frequenta a Casa Espírita aqui às terças-feiras, a Célia, e ela escreveu esse livro, Céu Azul, é muito legal, é um livro fácil de ler, desencarne de jovens, muito legal de presentear, alguém que tem uma perda de um ente jovem, e aí ele traz a colônia, por que chama Céu Azul? Porque ele foi o César para uma colônia espiritual que chama Céu Azul, colônia espiritual de jovens. Aí ele conta o trabalho dele lá, o vínculo do trabalho dele com o Centro Espírita Maria de Nazaré, Rolândia. Então é sensacional assim, esse livro nesse aspecto de trazer, e é fácil a leitura. O livro Voltei, que aí é do irmão Jacó, do Frederick Figner, Deixe-me Partir, e agora trazendo livros que são mais conhecidos na doutrina, porque às vezes tem gente que já está há algum tempo, tem gente que não tem muitos conhecimentos, que é o Violetas na Janela, o Deixe-me Partir, a Tânia, eles fazem um trabalho como se fossem essas rodas de conversa, então ela traz essas experiências de luto no livro, e aí tem todas essas obras. Agora eu gostaria de entregar para a gente finalizar, pode ficar tranquilos. Vocês vão distribuindo aqui, desse lado. Aqui, como eu falei, eu coloquei meu telefone, quem quiser dúvida, material, tiver alguma questão, pode me perguntar. Mas eu gostaria que vocês fizessem muitas reflexões essa semana, de tudo que eu trouxe aqui hoje, dúvidas que vocês têm, lutos que vocês já vivenciaram, como que se vocês reencontrassem seu ente querido, o que ele falaria para você nesse momento, o que você falaria para ele. Eu gostaria que vocês fizessem todo esse processo, ou anota, pega o bloco de nota no celular e anota ali alguma questão, que às vezes você está dirigindo, lembra de alguma coisa. Então a gente precisa fazer esse contato, fazer essa vivência. E eu trago aqui sugestões para atravessar o luto. Escreva uma carta, ou várias, para o seu ente querido, expressando os sentimentos e as lembranças. E aí nessa carta você vai colocar qual a importância dele na sua vida, agradecer, pedir perdão, se houver um pedido de perdão, o que você aprendeu com ele ou com ela, o que você gostaria de ter feito ou dito, relembre e conte momentos bons que vocês compartilharam, fatos que ocorreram após o falecimento que você gostaria de contar a ele. Então, como que é o processo de luto? A gente fala, quando você olha a foto, você vê uma lembrança, quando aquele luto está muito latente,
você não dá conta, né? Você olha aquela foto, naquela dor, naquele choro de dor. E aí, conforme você vai caminhando, você vai se reorganizando, você vai entrando nesse processo. Aí você olha aquela foto que às vezes você acha do nada, que você vai me arrumar alguma coaveta, alguma coisa. Aí você chora, pode passar o tempo que for. Você chora, você fica triste. Mas aí você já começa a lembrar ter uma lembrança entre os dois, entre vocês dois. Você percebe a diferença de quando você olha uma foto da perda do seu ente no recente, aí um período e após outro. Então, a gente precisa dar o tempo ao tempo. Cria um diário de luto. Então, às vezes, tem gente que, as pessoas não me ouvem, não sei como conversar. Faça um diário para registrar emoções, sentimentos, e coloque tudo, igual eu falei, tá permitido ter raiva, tá permitido ter inveja da fulana que tá ainda com o marido, com o filho. Então, a gente tem que colocar isso para fora, porque a gente fica se recriminando e a gente percebeu que é uma fase normal e natural. Faça uma lista de atividades que você gostava de fazer, tente continuar isso sozinho ou inclua outra pessoa. Converse com pessoas que entendam a sua perda e com que você se sinta confortável para falar dos seus sentimentos ou participe de um grupo de apoio. Aí uma sugestão, eu coloquei a roda de conversa fraterna Consolando os Corações, aqui no núcleo, quinzenalmente. Tente encontrar um novo hobby, uma atividade ou às vezes uma viagem que te ajude a distrair a sua mente e redescobrir novos interesses. E faça uma corrida, uma caminhada em homenagem ao seu ente querido e relembre os momentos que estiveram juntos. Então aqui são sugestões. Quero fazer uma, não quero fazer, enfim. Mas são sugestões que vão ajudar nesse processo. Aí agora, para finalizar, para a gente encerrar, para trazer também como prece a esse seminário. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou totalmente à disposição. Eu gosto muito, não se sintam acanhados, que eu gosto muito de fazer esse auxílio. E espero que eu possa ter acrescentado algo no coração de vocês. Algo que eu possa ter ajudado essa perninha de vocês a iniciar esse caminhar. E estamos aqui com o Consolando os Corações, estamos aqui com a doutrina espírita. Então, independente do que vocês precisarem, eu estou carinhosamente à disposição. Um prazer imenso ter feito esse seminário. Teremos agora a próxima quinta-feira também, então teremos 2 encontros. Então venham carregadíssimos de dúvidas, carregadíssimos de histórias que nós queremos conhecer mais e saber mais de cada um de vocês. E agora, para finalizar, vamos fazer essa leitura, que está no livro Na Era do Espírito, de autoria do Chico Xavier, com o espírito Herculano Pires e outros. Mortos amados. Na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados, ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração, para que se faça alvejado fora do peito. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram. E basta, às vezes, tudo que nos resta do mundo íntimo é um veio de lágrimas, estanques, sem recursos de evasão pelas fontes dos olhos. Compreendemos, sim, neste outro lado da vida, o suplício dos que vagueiam entre as paredes do lar, ou se imobilizam no espaço exíguo de um túmulo, indagando por quê. Se vara semelhantes sombras de saudade e distância, se o vazio te atormenta o espírito, acerena-te e ora, como saibas e como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que antecederam-se na vida maior. Lembra a criatura querida que não mais te compartilha as experiências no plano físico, não como uma pessoa que desapareceu para sempre, e sim a afeição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Os que rumaram para outros caminhos, além das fronteiras que marcam a desencarnação, eles, nossos entes queridos, também lutam, também amam, também sofrem e também estão se renovando. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consiga enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio da tua conformidade e teu amor. Se te deixas vencer pela angústia ao recordar-lhes a imagem, sempre que se veja em sintonia mental contigo,
Ei-los que suportam angústia maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretaxadas com as suas. Compadece-te dos entes amados que te precederam na romanagem da grande renovação. E aí, para finalizar, chora. Quando não possas evitar o teu pranto, que se te derrama da alma, chora. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênção de trabalho e de preces, de esperança. Porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo, aflitos, sedentos para reunirem com a gente novamente, para o reencontro no trabalho, do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem a Deus. Que Jesus abençoe o nosso retorno para os nossos lares e abençoe a cada um de nós.